Olá, meu nome é Rubens. Eu estou aqui hoje representando o Centro de Educação Coreana em São Paulo. Nós estamos participando da Semana Cultural da Embaixada Coreana. E hoje eu resolvi trazer então para vocês dois convidados muito especiais para compartilharem a experiência deles, já que são pessoas que já foram visitar a Coreia uma vez, pelo menos. Meu nome é Bruno, eu estudei engenharia na Coreia, na KAIST, que fica em Daejeon. Eu fiquei lá de 2007 até 2011, foram 4 anos na Coreia. Oi, eu sou o Eli. Eu estive na Coreia 2 vezes, uma em 2014 e outra em 2019, e dessas 2 vezes eu fui estudar coreano na Seoul National University. Pra gente começar então, eu queria fazer uma pergunta pra você, Eli. Por que você escolheu a Coreia para fazer o intercâmbio? Então esse meu interesse pela Coreia vem desde muito novo, né? Começou com jogos online, eu jogava muitos jogos que eram coreanos, mas depois disso eu me interessei pela cultura coreana e eu decidi que eu gostaria de aprender o idioma. E aí eu iniciei um curso na faculdade de Relações Internacionais, e estudando um pouco mais sobre a Coreia, não só nessa parte cultural, mas na parte política e na parte econômica, eu decidi que eu gostaria de fazer numa faculdade sul-coreana. E você, Bruno, por que você escolheu a Coreia e não outro país? Então, essa pergunta é boa, porque no meu caso é bem diferente do Eli. Eu não sabia nada sobre a Coreia antes de eu ir para lá. Eu tinha interesse em estudar fora e eu procurei quais eram algumas das melhores faculdades de engenharia do mundo e quais que eu poderia me candidatar. Entre elas foi onde eu achei o KAIST, que estava entre as top 50 do mundo e tinha as aulas em inglês. Então por isso que eu escolhi, e aí sim que eu fui pesquisar mais sobre a Coreia e eu reparei que vários produtos que eu tinha inclusive na minha casa e que eu usava eram produtos coreanos. Eu olhei, nossa, poxa, então faz sentido. Tem bastante coisa para aprender, inclusive posso até talvez conseguir um emprego depois de acabar minha graduação. Hoje a gente vê aqui que tivemos 2 experiências muito diferentes, né? O Eli foi para estudar mais a questão da língua, certo? E você foi mais para estudar mesmo engenharia, certo, Bruno? Em que ano que você foi para a Coreia? Então, eu fui em 2007 para a Coreia. Ele foi em? 2014 e pela segunda vez em 2019. Você foi 2 vezes, então? 2 vezes. Bom, então resumindo aqui o que o Bruno e o Eli falaram, acho que é sempre importante a gente já estabelecer desde o começo a meta, né? O porquê que eu vou fazer o intercâmbio. Não é apenas para você ir numa viagem, passear, a lazer, certo? Assim como vocês dois foram, já com o objetivo traçado de eu vou me formar em tal curso para poder depois no futuro aplicar isso na minha vida, para poder arranjar um trabalho, né, para me formar em algum determinado curso. Por exemplo, você, né, Eli, que você fez o seu curso de línguas, para mais para frente você poder fazer um mestrado, certo? Isso. No curso de RI. Conta pra gente um pouco da universidade onde você estava. Em qual delas que você acabou estudando? Ah, legal. Então, eu estudei na KAIST. O que é a KAIST? É a Korea Advanced Institute of Science and Technology. É uma faculdade muito famosa de engenharia que tem na Coreia, mas o interessante da KAIST que ela foca em pesquisa. E a gente pode ver isso porque só 30% dos alunos da KAIST são alunos de graduação. Significa que 70% dos alunos ou estão lá para fazer mestrado ou doutorado. E também do dinheiro da faculdade, do budget, do orçamento que eles têm, eles gastam mais de 50% do dinheiro todo em financiamentos de pesquisas. O interessante da KAIST é que basicamente, todos os anos, ela sempre está entre as top 50 do mundo nas faculdades, no ranking geral das faculdades. E isso é uma grande experiência porque você tem aulas com professores que realmente são grandes nomes dentro da área de engenharia. A KAIST ela é focada em engenharia. Então, o que isso quer dizer? Não tem cursos de humanas lá. Você não pode se formar em humanas. Mas, além de engenharia, tem matemática, física. Outra coisa que é interessante na KAIST é que enquanto você está lá fazendo a sua faculdade de engenharia, você também tem que fazer alguns cursos da área de humanos, porque eles acreditam na KAIST que o engenheiro tem que, além de ter a formação técnica, tem que também ter alguns conhecimentos da área de humanas. Então a gente tem que fazer algumas aulas de história, aula de filosofia e aula de educação física. Sim. Inclusive, tem algumas aulas de educação física ao longo dos 4 anos de graduação. Pela KAIST ser bem renomada, por ser, né, uma das, que nem você falou, universidades que sempre entram no ranking de top 50, o processo de entrada nessa universidade é um pouco mais difícil do que as outras? Sim, o processo de entrada na KAIST é um pouco mais complicado por causa da competição. Muitas pessoas aplicam e do mundo inteiro.
Na KAIST você vai estudar com pessoas de diversos países que vão passar pelo mesmo processo seletivo que você. E você, Ali, conta um pouco pra gente sobre a universidade que você frequentou lá. Então, eu estudei na Seoul National University, que é a Universidade Nacional de Seul, fica no centro da cidade. E eu estudei no Instituto de Línguas dessa universidade. Então, eu fui pra lá para estudar coreano. Da primeira vez eu fiquei durante 3 meses, então eu fiz um nível, cada nível tem 3 meses. E da última vez, em 2019, eu fiquei durante 1 ano. Então, eu concluí todos os estudos do nível 1 ao 6 e o nível acadêmico. Então, são divididos em 6 níveis. E o nível acadêmico, que é o nível extra, né, para aqueles que pretendem estudar ou na graduação ou no mestrado. A faculdade é a faculdade mais renomada da Coreia. No geral, assim, ela faz parte das SKY, né, que são as 3 melhores faculdades da Coreia. A Seouldae, a Koryodae e a Yonseidae. E a faculdade é muito grande, então, diferente da onde o Bruno estudou, ela é focada em várias áreas diferentes. Vai ter curso de humanas, curso de exatas, mas como eu fiz o curso de línguas, falando um pouco mais sobre esse curso, os professores também são muito renomados, né? Eles só admitem professores que têm no mínimo um mestrado, então você tem uma certeza de que você está aprendendo com profissionais que são qualificados para ensinar a língua coreana. Eu acho que isso é bem legal.